Fala, meu lindo, minha linda, tudo bem? Eu tenho uma palavra para você. Fique comigo até o final, elimine distrações e aproveite essa palavra que pode mudar muita coisa na sua vida. Eu só quero te pedir um favor antes de começar. Curte o vídeo, comenta, isso ajuda a ir mais longe, compartilha, manda para todo mundo. E claro, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ativa o sininho, porque toda segunda-feira tem uma mensagem do Senhor, do céu para você aqui, tá bom? Já fez? Já curtiu? Compartilhou? Então vamos pro vídeo. Oi? Não reclame, eu já vou começar. Êxodo capítulo 14, versículo 11, diz o seguinte: e disseram a Moisés: por que não havia sepulcros no Egito? Nos levastes embora para morrermos no deserto? Por que agistes assim conosco para nos tirar do Egito? Não entendeu nada, né? Deixa eu contextualizar. Esse povo aqui era escravo. O que eles eram? Eles eram escravos, né? E agora eles estão livres. Mas a mentalidade ainda é de escravo. Então eles estão num ambiente de liberdade e estão reclamando. Então aqui eu começo uma jornada com você, porque talvez não vai fazer muito sentido, porque aqui não tem ninguém que reclama, né? Jundiaí, a gente está gravando aqui o povo não reclama, os carros nem buzina tem, nem para buzinar, todos uns anjos, ninguém reclama. Mas se você pegar no telefone assim, abre a selfie e diga: espelho, espelho meu, existe alguém mais reclamão do que eu? Aí não vai ser daqui, né? Que aqui ninguém reclama, amém? E sabe, até porque reclamar não adianta nada. Eu vou falar algo para você que precisa fazer sentido e precisa provocar uma reflexão profunda. Não sei se você conhece, mas tem gente, que não é o caso de vocês, que reclama de tudo. Reclama do sol, da chuva. Nossa, que chuva molhada, que absurdo. Nossa, que sol quente. Tem gente que reclama de tudo. Tem gente que reclama do trânsito. Esse trânsito que não anda, é buzina, fala palavrão. Não adianta nada. Eu conheço uma história de um irmão que estava indo para a igreja. E ele tinha uma Kombi, e o irmão cortou a frente dele. E ele ficou bravão, começou a reclamar e falar palavrão, xingar: ô seu filho de Jezabel! Fariseu! Feliz! Irmão, e aí xingou o cara um monte. Aí, bom, concluiu, o cara saiu da frente, ele conseguiu passar. Só que os dois entraram junto no estacionamento da igreja. Eles estavam indo pro culto. Que lindo. O reclamão e o rapaz que estava sendo perseguido pelo irmão da igreja. Que fofo. Sabe o que aconteceu? Nada, não mudou nada. Só fez o irmão olhar para ele e ficar extremamente escandalizado. E aí ele ouviu que era da igreja, foi lá e disse: paz do Senhor, irmão, só quero pedir desculpa. O irmão estava assim dentro: claro, irmão, até porque eu tô com um pouco de medo. Reclamar, esbravejar não muda nada. Agora, a loucura é que tem gente que reclama, minha mãe dizia quando eu era pequeno, de barriga cheia. Gente que reclama sem direito nenhum de reclamar, não deveria jamais reclamar. E mesmo assim empresta os seus lábios e as suas emoções para reclamar. Tem gente que reclama até do improvável. Tem gente que quando reclama esquece do lógico.
Poxa vida, se fizéssemos análise de tudo aquilo que reclamamos, a gente ia ficar envergonhado, porque tem gente que envergonha daquilo que poderia ser a bênção para alguém, e só porque deu um problema na mão dele, ele reclama. Esse texto ele é muito emblemático, porque ele demonstra o resultado de um coração dividido, de uma atitude de reclamação, e também mostra o paradoxo da reclamação que realmente dá efeito. A reconstrução da história é assim: Deus queria libertar o seu povo, pronto, é isso aí. Deus levantou um libertador chamado Moisés, e Moisés libertou o seu povo. É tão simples como a luz, é claro, é óbvio a história. Então é dessa maneira que aconteceu. Deus libertou o seu povo, só que o povo era mais do Egito do que de Deus. Então o povo vai para o deserto em direção à terra prometida, cujo qual Deus havia prometido, e na primeira circunstância caótica, eles reclamam, esquecem de todo o bem que Deus fez. Lembra sobre gratidão? Eles esquecem de todo o bem e começam a emprestar os seus lábios para reclamar de Deus. E a fala deles é: ó Moisés, por que nos tirou do Egito? Não tinha sepulcros o suficiente e nos trouxe para morrer no meio do deserto? Sabe por que eles estão dizendo isso? Porque eles tinham acabado de chegar na frente de um mar, o Mar Vermelho, cujo qual eles não podiam transpor para chegar na terra prometida. E esse é o ser humano, isso é a gente. E sim, nós somos uns baitas de uns reclamões. A gente reclama de tudo. Veja, eles tinham acabado de ser livres. O mínimo que eles poderiam estar ainda era gratos a Deus pela liberdade da escravidão que haviam recebido. E mesmo assim não foram gratos, e mesmo assim reclamaram. E a reclamação deles é lamentosa. Olha, se tivéssemos no Egito, lá pelo menos tinha sepulcro suficiente. Agora vamos morrer aqui. Por quê? Porque tem um mar à frente e um exército vindo atrás. O nome disso é beco sem saída. E na vida nós vamos se encontrar centenas de vezes em um lugar onde a gente não vai ter resposta e aparentemente não vamos saber o que fazer e para onde ir. E é nesse momento que a gente é tentado, porque não tem a resposta e porque o horizonte não é tão claro, a murmurar e reclamar contra Deus. E eu vou te dizer, bebê, isso não ajuda em nada. Isso só azeda o coração de quem fala e de quem ouve a reclamação. Eu tenho um pouco de pavorzinho assim de gente que reclama demais de tudo, irmão. Eu tenho um pouquinho de toque. Você conversa com a pessoa diz: nossa, minha vida está um deserto. Aí você fala com ela 1 ano depois, ela diz: nossa, minha vida está um deserto. 10 anos depois: nossa, comigo nada dá certo. Ó vida, ó azar, ó céus. Meu lindo, sabe qual que é o problema? É porque o lugar onde a gente deveria passar tem gente que mora. O lugar onde deveria ser uma corrida vira um habitáculo. Então esse é o problema. O problema nunca foi Deus, o problema sempre foi a gente, que fica onde Deus não mandou parar, que faz o que Deus não mandou de fazer, que mandou a gente fazer. É as nossas decisões que nos prendem, é as nossas decisões que nos levam para as furadas da vida. Não foi Deus que levou você para a furada. Não foi Deus, não. Se Deus levou você para um lugar, então não veja como furada, veja que em breve alguma coisa muito extraordinária vai acontecer. E ao invés de você reclamar, você tem que aprender a fazer algo diferente. Só que aí a pergunta é: o que vai acontecer? Oh my God, o mar está na frente, o exército está atrás, e eles estão aqui. Gente, oh Moisés, por quê? Irmão, ninguém nem pensou em nadar, né? Entra na água, irmão. Vamos morrer, mas vamos morrer nadando. Ou vai pro soco com os soldados. Não pensaram em nada, só reclamaram. Aí, irmão, esse é um negócio que aqui para mim é maravilhoso. O povo reclamou. Moisés fez o quê? Moisés fez o quê? Moisés fez o quê? Moisés clamou. O povo reclamou. Moisés o que adianta? Clamar ou reclamar? E por que a gente escolhe reclamar? Porque reclamar eu reclamo com A, B, C e D. Agora clamar é só com o Senhor. Clamor é com Ele. Clamor eu abro o meu coração, eu exponho as minhas fragilidades, mas faço no lugar certo.
Oh, lindo, não adianta reclamar para os outros não vão mudar nada. Ninguém tem poder para abrir o mar vermelho. Ninguém. Só um pode. E quando só um pode, reclamar não adianta. É o clamor que transforma. Moisés diz: Moisés, ele é maravilhoso. Ele diz: Senhor, é o seguinte aqui, ó. O povo está reclamando aí, hein? E eu até acho que nós vamos tudo morrer, porque o Senhor está vendo. Só que aí que tá, clamor traz resposta. Aí Deus diz: ó, Moisés, não vai morrer ninguém. Eu vou livrar vocês. E ele diz um negócio que é ainda mais profundo. Ele diz: os inimigos que vocês viram hoje, vocês nunca mais voltarão a ver. E aí ele diz: Moisés, estende o cajado sobre as águas. E o mar se abriu. Ai, obrigado, gente. Eu fico até feliz que vocês se impressionam com isso ainda. Porque eu tenho a impressão, às vezes, quando eu falo isso, que todo mundo já viu o mar abrir. Nossa, de novo? Não, mano, ninguém viu. Você tem que falar assim: uau! O mar abriu! Yes! Irmão, é sinistro. Eu só tô aqui, irmão. Eu já tava com o telefone aqui, ó, gravando uma série, mar aberto, top. Irmão, que oportunidade brilhante para pregar, para agradecer. Irmão, eu fico imaginando a cena, o povo entrando no meio do mar aqui, ó, top. A pés enxutos, irmão, baby shark de um lado, mama shark do outro. Aquele paredão d'água e o povo andando no meio do mar. Aonde? No meio do... O que fez eles andarem no meio do mar a pés enxutos? A reclamação ou o clamor? Então eu vou repetir para você, meu lindo, e nunca mais esquece: reclamar não muda nada. O clamor transforma tudo. Reclamar, você reclama com o vizinho, com o amigo, com quem você quiser, e mesmo assim não vai mudar nada. Agora o clamor é feito só com Deus, e Deus pode tudo. O único que abre o mar é Ele. O único que manda a coluna de fogo, nuvem de fumaça, água da rocha, todos os milagres é Ele. Ou seja, se reclamar não muda, porque ainda eu empresto meu lábio para reclamar. Ao invés de reclamar, diga para Deus o que você está sentindo. Diga para Ele o que você está pensando. Rasgue o coração, mas com Deus, da maneira correta. Eles estão passando no meio do mar porque alguém clamou, não porque alguém reclamou. E a loucura é que o exército está vindo atrás para pegar eles. E aí uma coisa que eu acho linda, porque eles atravessam o mar, o exército dos egípcios entraram atrás. Oh, que dó, né? Eu já até preguei sobre isso, né? Do passado, querer ir atrás e tal. Mas daí Deus falou assim: nossa, fecha o mar. Oh, morreu tudo. E quem que está livre agora? Quem é que está livre? Os hebreus estão livres. E agora indo para a terra prometida. Top! Só vai! E é nós! Bora caminhar! Quanto tempo demora para esquecer um milagre? Aqui a gente tem que voltar na gratidão. Quanto tempo demora esquecer a cena, o mar abrindo? Quanto? 3 dias. Em 3 dias eles esqueceram. Sabe o que eles fizeram? Eles chegaram num lugar chamado Mara, tomaram da água, a água era amarga e eles de novo. Ai, irmão, reclamou. Ai, como eu queria. Só aqui, Jesus, permite. Licença poética. Eu sou Deus agora. Gente, volta pro mar, por favor, que eu vou abrir para vocês voltar o Egito. Volta. Olha, entra, pode entrar. Ai, resbalou. Oh, fechou o mar. Tem que fazer tudo de novo. Outro povo, outra geração. Porque tem coisa, irmão, que eu não sei como Deus aguenta na gente. De verdade, tem coisa que eu não sei como Deus nos aguenta. A gente reclama 3 dias após o milagre. É de Deus falar assim: irmão, desculpa, mas vou ter que matar. Não vai dar para levar em diante. É muito chato. Pelo amor de Deus, reclama de tudo.
Aí Deus fala assim para Moisés, porque Moisés clamou, o povo, Moisés, olha que interessante, o povo está dizendo, olha, lá no Egito tinha água doce. Irmão, que praga do Egito. O Egito era a tua prisão. Esquece o Egito, pelo amor de Deus. Para de comparar a vida velha com a vida nova. Na vida velha tu não tinha esperança, na vida velha tu era preso, na vida nova tu depende da provisão, mas pelo menos você é livre. Você tem um Deus que cuida de você. Então para de reclamar e revisitar o passado e começa a olhar para aquilo que Deus tem para você, o que Deus já fez, pelo amor de Jesus. Oi, papai, por favor. É bom que eu desabafo quando eu prego essas mensagens. Mas a conclusão é, o Moisés clamou. Aí Deus falou assim, olha, Moisés, fala pro povo parar de reclamar que eu vou livrar eles, eu vou cuidar deles. Faz o seguinte, Moisés, pega essa madeira daquela árvore, lança sobre as águas. Aí Moisés lançou sobre as águas que eram amargas, águas de Mara, e as águas ficaram doces. A água era amarga, e através do clamor a água ficou doce. Então reclamar não adianta nada, certo? Reclamar do marido, Deus mandou você casar e você casou. Deus mandou e você casou. Então para de reclamar e começa a clamar, porque Deus pode transformar essa água amarga numa água doce. Entendeu? Se a reclamação não muda, vamos parar de reclamar e vamos começar a agir em oração. É isso que transforma famílias, é isso que faz o milagre vir sobre nós. Não é o reclamar, é o clamar e pedir para o Senhor a provisão e o cuidado. Entendeu? Então Deus tinha um príncipe, você ficou com... Ao invés de reclamar, pede para Deus transformar o sapo em príncipe. Ai, mas é difícil. Mas Deus mandou você casar? Então para de culpar Deus pelas suas decisões e começa a ser responsável. E começa a clamar pelo milagre. Deus, olha só, Jesus, eu não sabia que isso não tomava banho direito, Senhor. Tá aí, ó. Não sabia que essa mulher reclamava tanto. Tá aí, essa sucuri, Senhor. Salva ela, muda. É óbvio que eu estou brincando, mas é porque na maioria das relações o ser humano perde o controle e ao invés de buscar socorro no Senhor, começa a reclamar e murmurar com o outro. Então eu vou te dar um conselho: se alguém vir reclamar da vida com você, lembra dessa mensagem, pelo amor de Deus. Se vier reclamar com você, tenta mostrar o outro lado. Ai, meu carro quebrou. Você tem carro? Porque tem gente que nem carro tem. Porque eu fui lá e demorou. Você veio? Teve gente que não conseguiu vir. Estamos numa pandemia. Teve gente que morreu. E você está vivo. Sabe o que é isso? Nós temos 1 milhão de motivos para agradecer. É só a gente parar e observar que a gente vai ter vergonha de reclamar. Eu vou falar uma coisa para você, irmão. Eu comprei umas calças esses dias. Não sei porque eu falo essas coisas, mas faz parte. Eu comprei umas calças que eram tão bandida que os bolsos rasgaram tudo atrás. E eu não soltei nenhum tóxico. Rasgou todas no mesmo lugar. Aí eu fiquei com uma vontade de reclamar. Porque absurdo! As calças de R$180. Rasgar? Aí sabe que eu me lembrei? Que eu me formei na faculdade com uma calça jeans. Eu tinha uma calça. E durante 5 anos eu me formei com aquela calça. Me lembro de um dia que uma menina perguntou, falou assim: você gosta dessa calça, hein? Você só usa ela? Eu falei, não, porque é a única. Ela falou assim, nossa. Ficou com vergonha. Coitada. Eu só tinha uma calça. E agora eu tenho calça para rasgar.
reclamar de algo sabendo que dias atrás não tinha nada? Como é que eu vou reclamar? Eu vou contar a última história, prometo para vocês. Não, eu conto depois. Brincadeira, óbvio que eu vou contar. Olha só. Eu sofri um acidente de carro. Uma vez eu tinha um carro que eu realizei o sonho da minha vida, que era um Cruze, um Chevrolet Cruze. Era o sonho da minha vida aquele carro. Eu comprei, fiquei 4 meses com ele, capotou, perdi. Mas eu tinha seguro, e o seguro foi o que deu o início para eu construir minha casa. Histórias da vida, né? Aí, irmão, meu pai me ajudou a comprar um carro no leilão, que o nome do carro era Symbol. Por que você está rindo? Symbol. E aí eu me lembro que eu fui na casa de um amigo, ele falou assim: realmente, você faz parte agora do clube de 14 pessoas no Brasil que tem esse carro. E eu fiquei um pouco envergonhado com aquilo. E aí eu comecei a chamar o carro de Symbol, eu chamei de simbólico. Que ele era simbólico, ele estava no lugar de um carro, mas não era um carro. Por quê? Porque eu estava andando de Cruze há dias atrás. Aí olha que engraçado, irmão. Eu tô andando com o carro simbólico e reclamando, simbólico, não sei o que, o simbólico. Eu fico imaginando Deus me olhando assim: nossa, vou ter que tirar o simbólico dele, né? Até aprender a ser gente e a ser grato e parar de reclamar. Aí eu fui na casa de um amigo que era um cara ricão, assim, um cara top. Ele tinha caminhonete e tal, top, cara rico, eu top. E ele mostrou uma moto dele, uma motinha, aquelas bis pequenininhas, sabe? E ele falou assim: rapaz, eu amo essa moto. Eu olhei para a moto. Eu olhei para a caminhonete dele, não estava entendendo nada, porque o cara tem uma caminhonete maravilhosa e disse que ama a moto. Eu amo essa moto, rapaz. Essa moto me lembra de onde Deus me tirou. Essa moto aqui é a do início da minha vida. E eu tô assim já, ó. Eita, é? Ele falou assim: eu não tenho coragem de deixar ela embora, sabe por quê? Porque isso aqui me conecta com de onde Deus me tirou. Eu sou tão grato a Deus por eu ter essa motinha, cara. Eu tô assim, a moto, e eu já apaixonado pelo símbolo já. Oh, lindo, irmão. Foi tão engraçado que eu entrei dentro do carro e fui de Joinville, era Barra do Sul, é uma cidade perto da minha. Eu fui de Barra do Sul a Joinville dizendo: Jesus, obrigado pelo símbolo. Ele é tão lindo, ele é branquinho, olha que bênção, Jesus. Vai pra frente, vai pra trás, dá pisca, não para na rua e me leva pra onde eu quero, Jesus. Muito obrigado. Entendeu? Reclamar não muda nada, só atrasa as bênçãos do céu sobre nós, impede que a vitória chegue muitas das vezes. Se nós invertermos a ordem e clamarmos, o céu desce e a bênção de Deus se aperfeiçoa em nós. Amém. Que a gente nunca se esqueça dos símbolos da vida. Que a gente nunca esqueça de tudo bem que Deus já fez. Que a gente não tenha coragem de reclamar. Deus, no nome de Jesus, eu sou tão grato a Ti que eu tenho muita vergonha de tanto bem e de tanta bondade que o Senhor já derramou sobre a minha casa, Jesus. Se em algum momento desse dia, se em algum momento dessa semana eu ousei reclamar, me perdoa, Senhor, porque há tantos milhões de motivos a mais para agradecer do que reclamar, que eu tenho que pedir perdão. Me desculpa, Senhor. Tu és bom, maravilhoso, tudo que o Senhor faz é bom. Jesus, não me deixa reclamar de nada. Não me deixa olhar com olhos negativos aquilo que o Senhor pode transformar num grande milagre. Essa é a minha oração, Pai, em nome de Jesus. Amém. Fala, meu lindo! Minha linda! Mais uma série
Check. Essa é a última mensagem da série Plenitude de Vida. Mas eu quero que você saiba, nesse exato momento, já tem algo novo vindo, palavras já foram geradas, e aqui nós não vamos parar por nada. O Senhor nos chamou, e toda segunda-feira, 7 horas da manhã, tem uma mensagem do Senhor para você aqui, para você começar a sua semana na presença do Senhor e mudar a sua história com Ele. A gente vai começar essa última mensagem, que é sobre uma rotina que resguarda o teu futuro, e não só resguarda, como altera ele. Mudou a minha vida primeiro. Essa palavra me pegou, me moeu primeiro, mas agora é com você. Você nunca mais vai terminar um dia se sentindo inútil e com vergonha do que fez. Em nome de Jesus, amém? Amém, amém. Eu vou só pedir um favor para você antes da gente começar. Curte o vídeo, comenta, compartilha. Curte, comenta, compartilha. E se você não é inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho. Ei, lindo! E vamos para a última mensagem da série Plenitude de Vida. Aleluia! Como é bom. Oi, tudo bem? Você tá aí ainda? Ó, essa mensagem, ela me pegou. Antes de falar para todo mundo, sabe quando Jesus corrige a gente e corrige com amor, mas de um jeito que a gente fica morrendo de vergonha? E não foi na frente de ninguém, foi só eu e ele mesmo. Bom, eu tinha uma forma de viver, e o dia que o Senhor falou comigo, mudou. E quando mudou a forma, mudou a colheita. A colheita é outra, porque todas as decisões que você toma pensando a longo prazo, baseado no que Deus te chamou, você preserva o teu futuro na presença do Senhor Jesus. E nem um dia é em vão quando nós estamos na presença dEle. Nem um dia. Então, eu quero caminhar com você num texto, carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 5, versículo de número 15. Paulo está dando um conselho, e esse conselho é para nós. Ele começa dizendo: portanto, sejam prudentes na maneira que vocês andam. Não andem como tolos, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por isso, não sejam insensatos, mas procurem entender qual é a vontade do Senhor para você. Amém? Bom, essa mensagem é desconfortável. Se você não quiser ser confrontado, essa é uma boa hora para você sair. Porque tem coisas que quando a gente ouve, provocam vergonha na gente. E Deus usa elementos, surpresas da história para expor aonde mora a nossa fraqueza. Então deixa eu começar a te explicar. Nós somos uma geração que se subdivide entre millennials, lembra? Baby boomers. É chato falar disso agora, mas a geração que nasceu de 94 para cima, que são os millennials, a maioria deles estão com problemas emocionais.
lia um artigo essa semana que dizia que eles procuraram o sucesso e encontraram um burnout. E é desafiador isso, porque quem é da nossa geração, que veio antes, eu tenho 34 anos, nasci em abril de 1990. A nossa geração, quando nós viemos para esse mundo, a internet ainda era um advento novo, o computador não estava na casa de todo mundo, o telefone só ligava. Cadê os irmãos velhos aqui? Levante a mão, você que tem botox, preenchimento. Irmão, a nossa geração, ela não é a geração dos milênios, mas é a geração que conhece todos os procedimentos, que já chegou a nossa hora de usar. Amém? Tem gente que não fala, é natural. Não é. Tem botox, tem preenchimento, as irmãs com a boca grande falando, não, natural. Aí os filhos nascem, não puxa ninguém. Bom, isso é uma crise para depois que a gente vai ter. Mas a gente teve uma visão de mundo, ou uma cosmovisão um pouco diferente. A gente usou a internet de escada. A geração que veio depois era a DSL. A gente não sabia o que era Wi-Fi. A gente usava cabo. Entrava depois da meia-noite. É que eu tô em Tubarão, né? Aqui o povo já tinha DSL antes, vai saber, muito rico. Eu, meu irmão, era meia-noite, 3025 8300. Eu lembro do discador do Pop. Aí conectava, e aí você botava Google, saía, tomava café, via um filme. E podia ser até o Titanic. Aí você voltava e aí estava aberto, se Deus quiser. A gente conversava através do MSN, antes através do Mirk. A geração que veio depois, ela já nasceu com Wi-Fi, tudo é muito mais rápido. Minha filha, ela assiste desenho no iPad. E ela tem 2 anos. E ela já sabe o que ela quer. Eu falo, o que você quer ver, filha? Ela diz o nome, eu coloco e ela fica com o dedinho assim. Porque ela está em outro nível da vida já. Eu demorei há muito tempo para chegar naquilo, mas ela já nasceu. Só que tem um problema. A gente tem tanta coisa nessa geração que o mais importante a gente já perdeu. A gestão do tempo. A nossa gestão do tempo é a pior de toda a história, pela quantidade de distrações que nós temos. Se você observar, você passa uma grande parte do dia no telefone e vendo coisas nada a ver, surfando, vendo coisas que não precisa, se alimentando do que não te edifica. Quando você chega em casa, você vai para a TV, assiste uma série atrás de outra. Os irmãos Dorameiro, amém. Ai, lindo. Você só fala pelo WhatsApp, você ouve no 2x. A gente está totalmente desconectado, ao mesmo tempo que estamos completamente conectados. A questão é, nós desconectamos do que importa e conectamos do que não interessa. Você vai numa festa, tá todo mundo com o telefone na mão, filmando, fazendo foto, ninguém curte mais nada. Você vai na Disney, num dos parques mais incríveis do mundo, na hora do show de fogos, todo mundo está filmando, ninguém está assistindo. A gente está perdendo tempo precioso. A gente está gerindo mal o nosso tempo. O nosso tempo acelerou e a gente não percebeu. E tem um problema, é o dia que a conta chegar. Quando a conta chega, você descobre que o tempo não volta. Então, se você tem filhos hoje e seus filhos são pequenos, saiba que você vai ter no máximo 16 meses com eles totalmente em casa. É loucura, mas é a realidade.
São 16 meses. Se você somar os dias que você trabalha, o tempo que você fica fora, as férias escolares que você sacrifica pouco, não fica junto, é só isso que você tem. O tempo que você tem com os seus pais, são poucos natais que sobram, são poucas viradas de ano que faltam. Mas o mais difícil de tudo isso é, nós estamos construindo uma vida sem organizar a rotina, sem priorizar o que importa, e daqui a pouco a vida vai bater na porta, vai cobrar a conta, e a gente vai ter muita vergonha do que gerou. Nossos filhos não nos veem dentro de casa, nossos filhos não brincam com a gente, nós não brincamos com os nossos filhos, nós não dedicamos tempo para as coisas do Senhor, a gente não tem tempo para absolutamente nada. Se alguém pergunta, você diz: eu não leio a Bíblia porque não tenho tempo. Se alguém pergunta, você ora? Eu não oro porque não tenho tempo. Se alguém diz, você dedica tempo com seus filhos, você tem 1 milhão de desculpas para dizer o porquê não vai. E esse é o problema, a conta vai chegar. E a palavra de hoje é: quanto antes você aprender a gerir o tempo, mais poderoso e extraordinário será o teu futuro. Quando você olha para o que você está construindo, você começa a descobrir qual é a verdadeira prioridade, o que te importa. E nós não sabemos a prioridade, não sabemos o que queremos, não temos uma estratégia clara sobre a vida, nós só vivemos e todos os dias nos sentimos em falta. Nossos filhos não estão conectados o suficiente e cada vez o abismo aumenta. Nossa espiritualidade está fria, morna e cada dia aumenta. Mas as coisas fúteis, a gente está em tudo. A gente dedica tempo para tanta coisa que não interessa. E isso é o que a Bíblia chama de viver como um tolo. O tolo não calcula os seus dias. O tolo não sabe a prioridade. O tolo não vive, ele sobrevive. Ele só anda. Ele não constrói nada e ele tem ótimas desculpas para não construir. Ele diz que tudo vai ficar para trás, que o mundo passa rápido demais e que ele não precisa de tanta coisa. Mas esse mesmo tolo que diz tudo isso, diz porque não acredita que pode, porque não se esforça para tanto, porque tudo tem um preço a se pagar. E o tolo não está disposto a pagar o preço. Se você quer que os seus filhos sejam cheios do Espírito Santo e tenham uma vida extraordinária, existe um preço para você pagar, e você só consegue pagar durante a infância. Se você tentar na adolescência, às vezes já será tarde demais. A sua vida espiritual, existe um preço a se pagar, mas se você não pagar o preço no dia que você mais precisar, você não saberá para quem correr, e se lembrar de não terá coragem por conta da vergonha. Os nossos amigos são descartáveis. Nós não cultivamos mais, nós deixamos ao acaso. Hoje nós dizemos: você precisa ir lá em casa, mas a gente nunca diz a data. A gente diz: vamos marcar uma hora, mas a gente nunca diz a data, porque a gente não quer perder tempo, mesmo vivendo uma vida cheia de perda de tempo. A gente diz para os nossos filhos: nós vamos ficar juntos, mas você fica com o telefone junto com o seu filho, e o seu filho fica sozinho do teu lado. A sua esposa não quer ver você mais dentro de casa, porque ela se irrita com você. Você não tem mais prazer na sua esposa, porque vocês não cultivaram absolutamente nada. Quando estão juntos, estão falando do que está lá fora, não falam mais do que está aqui dentro. Conversam sobre tudo e não conversam sobre si. Não colocam as cartas na mesa. Maridos traem as mulheres porque dizem: minha mulher não me procura. Nossa vida sexual é trágica, mas você nunca dedicou um tempo para dizer que ela era linda, que ela era maravilhosa,
que ela é a mulher da sua vida. Então a colheita chega. Os filhos crescem e não querem saber de Jesus, não querem saber daquilo que você viveu, estão desconectados porque não tem honra envolvida. E tudo isso, que é tão complexo no fim, é simples demais no começo. É loucura, mas o que um dia é extremamente complexo, se você colocar o problema para ser resolvido no começo, é a coisa mais simples do mundo. Viver de maneira sábia é viver de maneira premeditada, de longo prazo. Então, tudo o que eu faço, eu apresento ao Senhor, porque não quero viver por pouco tempo, quero viver para o resto da minha vida. Vou ser mais específico com você. Nós vivemos uma realidade onde nós viajamos o mundo todo para falar de Jesus. Eu poderia fazer isso 31 dias por mês, mas eu escolhi fazer 10. Por quê? Porque se eu fazer 30, no próximo mês os meus filhos não me honrarão mais. No próximo mês a minha esposa não vai me tratar mais da mesma forma. No próximo mês eu não vou pregar mais com a mesma paixão, porque não tenho tempo para sentir saudade do que vivo, porque vivo tanto que esqueço do que a prioridade real está escondido na minha casa, dentro do quarto, me esperando chegar. Eu não oro porque não tenho tempo, mas eu só consigo ter fruto quando o assunto é a obra do Eterno, se a minha vida de oração estiver em dia. Eu não leio a Bíblia porque não entendo, mas você nunca vai entender um livro que você não se debruça para compreender aquilo que ele está dizendo. E essa é a questão. Como se faz para resolver? Aí o apóstolo Paulo vai dizer: não seja tolo, seja sábio. Sábio. Aí isso vem para o coração. E aí, se você quer saber sobre sabedoria, você vai para Provérbios. E aí começa as lições. Você vai aprender sobre honra, sobre honrar o pai e a mãe. Você vai aprender sobre a mulher adúltera, sobre o homem que troca a família por um caso de minutos. Você vai aprender sobre como educar os filhos. E você vai entender que a coisa mais importante que o ser humano tem na terra é o tempo. O salmista vai dizer: Senhor, ensina-me a contar os meus dias. Tiago capítulo 4 versículo 14 diz: o que é, pois, a vossa vida, senão um vapor que aparece e logo desaparece? Há alguns dias atrás nós estávamos anunciando o primeiro filho que viria ao mundo. Hoje os 3 filhos já cresceram, já falam, e o mundo mudando cada dia mais. Esses dias eu estava entrando na igreja, num dia quente, com uma igreja cheia de rosa vermelha, super brega. E hoje já se passaram 16 anos. É isso. E o que eu colho hoje, a semeadura começou em abril de 2009, quando eu tive meu encontro com Jesus. Mas algumas coisas no caminho se perderam, e o Senhor teve que me resgatar para que eu não me tornasse o tolo da história que prego. E a primeira coisa que o Senhor me tratou foi nisso aqui, na palavra. Chegou uma hora que eu sabia tudo e a minha vida devocional se acabou. E o saber tudo é um sofisma, porque não é real. Você vai viver a vida toda e não vai saber de tudo no final. Você vai saber pouco do pouco do pouco. Mas quando você fica confiante, você perde. Eu perdi isso aqui. Eu parei de ler a Bíblia. E quando eu parei de ler, eu parei de orar. Então, quando eu menos percebi, eu estava na frente de milhares de pessoas, falando de um Deus que eu não tinha mais compromisso com Ele. Eu não tinha mais rotina com Ele. Então, sendo bem sincero para você, eu ficava com muita vergonha,
porque eu não podia dizer sobre orar e ler a Bíblia, porque eu tinha perdido o hábito. O Senhor me tratou. Meus filhos, papai trabalha com internet, papai precisa estar no telefone. E os meus filhos dizem para mim: não, pai, você não precisa de telefone. Aí o João, um belo dia, estava comigo assistindo um filme, e ele fez um negócio. Ele levantou, tirou o telefone da minha mão, levou no lugar mais longe que ele podia, soltou o telefone, voltou e falou: pai, tem como você assistir o filme comigo? E eu disse: mas eu estou assistindo o filme. Ele falou: não, você está mexendo no telefone, pai. Assiste comigo o filme. E aí eu comecei a pensar: quanto tempo eu fiquei com meu filho sem estar com ele? E fiquei com vergonha. Um dia, abri o relatório do meu telefone e vi que eu passava mais de 4 horas por dia nessa porcaria de telefone. E nem tudo era trabalho, nem tudo era obrigatório, mas era eu que estava gerindo o meu tempo errado. Atividade física eu não fazia, porque não tinha tempo. Então, aquilo que o Senhor usa para alcançar, que é o nosso corpo físico, estava abandonado. E aqui mora a realidade do tolo, o dia que ele se olha no espelho e vê que está construindo uma casa de cartas que qualquer vento destrói. Meus filhos, longe. Minha vida com Deus, fria. Meu casamento com a minha esposa, esfriando. Mas eu estava aqui, pregando lindamente, falando de Jesus. E as pessoas falavam que Deus falava com elas. E é claro que Deus falava, mas era por misericórdia de quem estava ouvindo, não sobre quem estava falando. Só que chegou um dia que eu olhei no meu espelho e falei: eu preciso mudar. E eu quero que essa palavra sacuda você hoje, porque tudo que você semeia hoje determina a proporção da tua colheita no futuro. Então vou te falar: organize a prioridade da sua rotina. Organize aquilo que você faz no dia, para que quando você chega em casa, ao colocar a cabeça no travesseiro, não tenha vergonha do que plantou ao longo do dia. É tão simples, mas a gente prefere dizer que não tem tempo. Mas posso te dizer, a facilidade de consertar as coisas é maior do que você imagina. É mais fácil. Para você resolver a sua vida com Deus, volta para o básico. O que é o básico? Fala com Ele. Ele é a Bíblia. Mas David, eu não tenho tempo. Você tem. Fala para quem está perto de você, vai: você tem. Aí eu sei que você está pensando: mas é porque você não trabalha 8 horas por dia. Eu trabalho mais. Eu trabalho mais do que 8 horas por dia. Eu sei o que você pode pensar, mas você decide o que você faz. Então, tudo bem. Então, o teu patrão determina o que você faz durante 8 horas por dia? E as outras horas que sobraram? Quem é que determina? Quem é que determina as outras horas que sobram? Porque se de 24 dominaram 8, o que você faz as demais horas? Você só tem tempo para dormir? Porque se você quer dormir de maneira saudável, de 7 a 8 horas, então tem 16 horas que se perdem. Mas para chegar em 24 ainda está faltando coisa. Oito horas que, se você for inteligente, você salva o teu casamento, você cuida dos teus filhos na presença do Senhor, você tem uma vida espiritual vibrante, seu corpo físico é cuidado e a sua vida é transformada no futuro. É muito simples. Começa o dia. Antes de sair de casa: mas eu começo às 8, então acorda às 6. Acorda às 6 horas. Acorda às 6. Quando eu comecei a calcular o tempo para fazer o que eu precisava fazer, eu comecei a descobrir que para fazer o que eu precisava acordar mais cedo. Não era sobre dormir mais tarde, era sobre acordar antes. E eu sei que isso incomoda a gente, porque a gente vai ter que sacrificar no começo, até o dia que aquilo que a gente sacrificou vire um hábito na nossa vida. Agora, eu comecei da seguinte maneira: eu começo meu dia dentro do meu escritório de porta trancada e ninguém pode entrar. É eu e o papai. Jesus. Acordo, abro a porta do escritório, entro, não quero que ninguém enche minha paciência.
porque aquilo me alimenta, a palavra me alimenta, a vida com Deus me alimenta. Aí eu saio, tomo café, como o que pode comer. Dá vontade de comer umas besteirinhas? Dá, mas a gente cuida. Às vezes escorrega, mas come. Aí eu vou começar minha rotina. Mas antes, eu vi a minha esposa, eu beijei ela, eu lembrei ela o quanto eu a amo, eu falei o quanto ela é importante para mim. E aí o dia começa, e aí eu vou trabalhar, e aí o pau pega. Vou para academia, vou para o escritório, às vezes fico em casa trabalhando via remoto, mas daí chega 4 horas da tarde. Se eu estou em casa, eu tenho um endereço, eu vou buscar meus filhos no colégio. Chego no colégio, espero eles saírem. Quando eles saem, entram no carro, eu começo a perguntar: como é que foi o dia de vocês? Aconteceu alguma coisa? Você não tem noção de quanto BO já salvei meus filhos por olhar nos olhos dele e esperar a resposta que ele tinha. Você não tem noção o quanto você descobre quando olha para os seus filhos no fundo dos olhos dele e dedica tempo para ouvir o que ele tem para te dizer. Você não tem noção o quanto Deus pode usar uma criança para mudar a vida de um adulto, até o dia que você para e ouve o que ele tem a dizer. Aí vamos para casa, jantamos todo mundo, vamos para a cama 8h30 da noite. Estou contando meu dia para você, estou abrindo minha vida aí. Minha esposa ama quando eu sou fofoqueiro assim. Aí eu vou para o quarto com meus filhos, eu, João e o Noah. Conto uma história. Antes talvez a gente assiste alguma coisinha junto que eles querem ver, mas vamos para o quarto, contamos uma história, oro por cada um faz a sua oração. E é engraçado, porque eu consigo descobrir a personalidade do meu filho de maneira mais clara na hora que ele está orando. Um agradece mais por uma coisa, outro agradece mais por outra. Esses dias o João estava orando e disse: Jesus, obrigado pelo papai, obrigado pela mamãe, obrigado pela Serena, obrigado pela vovó, pelo vovô. O Noah começou a chorar. O Noah desatinou de chorar. E aí eu falei: o que foi, Noah? Ele não orou por mim. Como que eu vou saber que meu filho precisa de uma palavra de afirmação para sentir amado, se eu não paro para ouvir o que ele está falando? Aí resolve: João, ora pelo Noah. Agora, essa semana, 2 dias atrás, o João se arrumou. O João gosta de colocar panca lá, se veste todo trabalhado no estilo. E o Nonô é pequenininho. O Nonô viu ele saindo do quarto, foi lá e colocou a roupa igual. O pau fechou. Eu estava no escritório ouvindo os dois, e o Noah querendo chorar, e o João, chegou uma hora que o João falou assim: ô burro! Irmão, eu igual um gato, eu saí de dentro do escritório, fui nele. O que está acontecendo? O João já começou a chorar. É porque ele está se vestindo igual eu. E eu falei: por isso que ele é burro. Aí sentei, falei: seguinte, João, se o Noah está se vestindo igual você, o pai te entende, você tem que ter a sua individualidade, mas é porque ele ama tanto você que ele quer se parecer contigo. Então o que te incomoda, pode te incomodar um dia por semana, mas você não pode incomodar a semana toda, porque ele quer ser igual a você. Olhei para ele e falei: Noah, você ama o João? Ele falou: muito, pai. O que você mais ama nele? O estilo dele. Olhei para o João e falei: João, ouviu? O que você mais ama no seu irmão? É tempo. Você não consegue fazer isso se você não dedicar tempo. Aí os meninos dormem. A Serena já dormiu, ela tem a rotina com a mãe dela, é um pouco diferente. Ela que decidiu que era ela a mãe dela. E felizmente. Aí eu e minha esposa se encontramos. Isso é 9 horas da noite. Aí banhinho, ela faz um chá. Às vezes ela leva um chá. Não entendi. Às vezes ela leva um chá pro quarto, a gente não toma na cozinha. Vocês têm que melhorar essa cabecinha de vocês aí. E pareceu que o dia passou rápido, mas tudo que foi semeado ao longo do dia, o outro dia acorda mais forte. Tudo que você faz de maneira intencional hoje,
amanhã acorda mais forte. Você quer que algo fique vivo? Tenha cuidado todos os dias. Eu vou ser mais específico com você. Você quer ter um casamento maravilhoso? Semeie generosidade, tempo, palavras de amor, gestos de carinho todos os dias. Você quer que seus filhos amem você e nunca te abandonem? Ensine eles no caminho que se deve andar. E a Bíblia diz: eles crescerão e não se desviarão dele. Ei, você quer que a sua vida espiritual seja vibrante, que a sua fé seja extraordinária? Busque o Senhor de manhã, de tarde, ao meio-dia, em todo momento. O Senhor vai descer sobre você, a sua fé será alimentada. Você quer ter amigos leais? Alimente as amizades que Deus te deu. Não custa nada pegar o telefone, ligar uma vez por semana para pessoas que importam e dizer que você as ama e dizer que você se importa. E quando você dizer que quer se encontrar, diga a data que vai acontecer. Não diga como se você não quisesse, porque já está ficando chato esse negócio de vamos marcar, vamos tentar. Não, vamos fazer. Qual que é o dia que está livre? Abre aí. Não consigo ver agora. Não, vamos decidir agora. É dia 10, então dia 10 eu vou na tua casa ou tu vai na minha e nós vamos ter tempo junto. Irmão, isso é escolha, prioridade. Quer tempo com o teu filho? Quando você quer tiver um tempo com o teu filho, desliga o telefone, bota longe de você. Sangue de Jesus tem poder. Sai, Satanás, do telefone que está perto de mim. Vai pro teu filho, senta na frente dele, olha no olho dele, diz: eu amo você por conta disso, por conta daquilo. Filho, como é que foi o teu dia? Você vai ver o teu filho fazendo assim, ó, puf. Ele, meu Deus, ele no outro dia vai melhor para o colégio, ele estuda mais, ele aprende mais, ele se relaciona melhor, a vida dele muda. Porque quando você toma uma decisão intencional no teu dia, na tua rotina, o Senhor se encarrega de fazer com que o teu futuro se torne extraordinário. Chega um momento que tudo aquilo que você fez de maneira sacrificial se torna parte do teu dia, e o dia que você não fizer vai te fazer falta. O nome disso é uma rotina que altera o nosso futuro de verdade. Chega uma hora que você não consegue mais viver longe de Jesus. Chega uma hora que você não consegue mais viver longe da esposa. Chega uma hora que você não consegue mais perder tempo ao invés de ter tempo com os seus filhos. Chega uma hora, meu lindo, que tudo aquilo que te custava se torna parte do que você precisa. E é nesse dia que o apóstolo Paulo vai dizer: isso é viver de maneira sábia, remindo os dias. E isso salva você de um futuro trágico. Então, lindo, eu quero te sacudir hoje. Não é para você chorar, não é para fazer você rir, é fazer você ficar com vergonha. Porque se na tua rotina falta um básico, você está fadado ao fracasso. Desculpa eu te dizer, mas lembra que eu falei no começo? Eu avisei. Meu lindo, se você quer que a sua vida seja extraordinária, você precisa colocar coisas importantes na sua rotina. Vida com Deus, vida com a família, vida com os seus filhos. Dedique tempo, olhe nos olhos, diga o que precisa ser dito, que a colheita vai chegar. Agora, se você vive de maneira descompromissada, o tempo passa e quando você perceber, não dá mais tempo de remir o tempo. Eu tenho 34 anos. Eu queria ter ouvido essa mensagem no primeiro ano do meu filho mais velho, porque eu não conseguia educar ele da mesma maneira. Hoje, ainda estou corrigindo coisas que deixei em aberto no passado com ele. Minha esposa, ainda estou corrigindo coisas que deixei em aberto no passado. Mas daqui para frente, a rotina resguarda o meu futuro, resguarda a minha vida pregando o Evangelho, resguarda o meu casamento para ter autoridade para falar sobre a família de alguém, resguarda os meus filhos para que um dia não sejam a minha vergonha, mas o meu orgulho, resguardam a minha carreira, resguardam a minha história. Tudo o que você decide sobre o que você faz no dia se torna uma semente para o teu futuro. Eu vou terminar dizendo para você: durma de um jeito, e quando acordar, pegue as sementes certas para plantar. Plante as sementes certas e volte todos os dias
para regar a semente, até um dia que a semente frutifique, cresça e se torne uma sombra para você descansar no futuro. Porque isso só é possível quando a gente volta naquilo que nos importa. E a prioridade não é o dinheiro que você vai ter na conta no final da vida. A prioridade não vai ser o carro que você vai andar no final, porque tudo isso é passageiro e troca de mão. A prioridade é: o Senhor estará com você todos os dias e para sempre. E nos últimos dias estarão com você sua esposa, seus filhos e seus amigos verdadeiros que foram construídos ao longo da sua história. Esse é o plano A. O plano B é chegar no final, ter todo o dinheiro, ou às vezes não ter nada, mas não ter ninguém para compartilhar, não ter um filho para que te visite. E aí você vai ser o amargo que vai dizer: minha vida nada deu certo. Tinha tudo para dar certo, mas você escolheu as sementes erradas. Essa mensagem, ela não começa aqui. Ela começa amanhã de manhã, porque o dia já foi. Você entendeu? O que você fez hoje não tem mais como voltar. O tempo que você usou não tem mais como voltar. Agora amanhã, sementes novas, decisões novas. Filtre o que você vê, filtre o que você escuta. Dedique o tempo para o que importa, e você vai perceber uma parada maravilhosa. Você vai deitar a cabeça no travesseiro e vai dizer: Jesus, obrigado pelo dia, obrigado por tudo que o Senhor fez, obrigado pela minha esposa, obrigado pelos meus filhos, obrigado porque o Senhor está cuidando de tudo. Senhor, em paz me deito e logo pego no sono, porque o Senhor está comigo. Ei. Mas eu sempre preciso terminar da maneira certa. Existe uma semente que é a mais importante de todas, e que é você que decide o dia que ela cai na terra, que é o seu coração. Porque tudo, sabe, tudo depende de uma decisão principal. Jesus precisa ser a prioridade. Eu vou ser mais específico com você. A sua vida se torna frutífera e extraordinária quando somos enxertados na videira, que é Jesus. Sem Ele, somos galhos secos na beira da estrada. Mas a Bíblia diz que quando somos enxertados nele, frutificamos, geramos fruto que perduram gerações, e é para a glória do nome dele. Ou seja, só dá para ter essa vida, esse futuro incrível, se Jesus for a prioridade. Você pode dizer com a boquinha que Jesus te deu? Diga: Jesus é a prioridade. Mateus capítulo 6, verso 26. Buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Vou fazer um apelo, 2 perguntas, e é a sua decisão que muda o seu futuro. A palavra chegou para você, e ao mesmo tempo que ela te liberta, ela te torna inexcusável da verdade que recebe. Jesus precisa entrar na receita. Jesus precisa entrar no teu coração. Jesus precisa entrar na tua casa. Jesus precisa ser o alicerce das tuas escolhas. Jesus precisa ser o dono da rotina. Se Ele não entrar, a vida é tola, a vida é vaga e sem propósito. Mas hoje
há uma pergunta sobre você. A palavra diz: eis que estou à porta e bato. Aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e farei morada. Está na hora de você abrir a porta, porque quem manda na rotina não é o funcionário da casa, é o dono dela. Você não entendeu, vou melhorar. Quando ele entra, é ele que governa, é ele que decide, é ele que te acorda, é ele que faz tudo acontecer de maneira diferente. Então eu vou perguntar 2 perguntas. A primeira, para você que nunca entregou a sua vida a Jesus. Nunca. Você diz que crê, você diz que acredita, mas ele nunca foi a realidade da sua vida. Então está na hora. David, o que eu tenho que fazer? Nada, o preço já foi pago na cruz do Calvário. É só dizer: Jesus, eu reconheço, sou pecador e tu és o meu Salvador, que morreu na cruz do Calvário no meu lugar, para que eu pudesse ter vida e vida em abundância. Em nome de Jesus, amém. Lembra o que eu disse? Quando a gente resolve no começo, é muito mais simples do que tentar resolver no final. Porque está na hora de fazer isso, sabe? Para que a sua vida mude. A segunda pergunta é para você que já foi do time e está vivendo uma vida longe dele, perdendo tempo. Aí você veio aqui hoje, caiu no golpe. O Senhor te achou. Você está aqui e está morrendo de saudade do que já viveu. Então eu preciso te dizer: a porta da casa do Pai permaneceu aberta para que você pudesse voltar. Amém. Eu vou perguntar, se a sua decisão for sim, você vai levantar as mãos, a gente vai orar, vai fazer a maior festa que esse lugar já viu. E se você estiver tomando a decisão na sua casa, seja lá onde for, é só fechar os olhos e orar comigo a oração mais importante da sua vida, que muda de verdade o seu futuro e a sua eternidade. Eu vou contar até 3, se a sua decisão for sim, você levante a mão. 1, 2, 3. Não, muita gente, não. Alguém entendeu errado. Eu passei 30 minutos incomodando você, falando coisas que te provocam, que dá um pouquinho de vergonha, e você levantou a mão no final? Não, tá errado. Você deve ter entendido o Black Friday. Não, irmão, o convite que eu estou fazendo é o convite mais importante da sua vida. O Evangelho não é um convite para uma vida perfeita, é um convite para a morte. Porque não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e então siga-me. Eu vou perguntar de novo, porque eu prefiro que você desempolgue, para que amanhã você não frustre o Senhor que criou a expectativa. Porque quando você levanta a mão, o Senhor no céu se levanta, os anjos celebram a decisão que você está tomando, os planos se reestabelecem e Ele desce, Ele mora dentro de você. Vai ficar chato você mandar Ele embora amanhã, porque a obra vai começar. A maior transformação da sua vida vai começar e será extraordinária. Se você quer tomar essa decisão, sua decisão não mudou, fica de pé. Ô gente, fica de pé todo mundo para não ficar chato. Não, a gente muda o nome do evento. Não é uma gravação, é Encontro de Desviado 2024. Mas eu posso te dizer, por sua culpa,
Há uma festa no céu acontecendo. Ei, por sua culpa, por sua decisão, a vida dos teus filhos será completamente diferente. Por sua culpa, por sua decisão, suas colheitas serão completamente diferentes, em nome de Jesus. Você vai orar comigo, palavra após palavra, e no final a gente no amém faz a maior festa que esse lugar já viu, porque quando um pecador se arrepende na terra, há uma festa no céu. E se tem festa no céu, a gente pode celebrar aqui. Amém? Só quem está tomando a decisão, fecha os teus olhos. Você que está na sua casa ou qualquer lugar do mundo, feche os seus olhos se você puder e repita comigo: Senhor Jesus, eu reconheço que Tu és meu dono e a minha salvação. Perdoa os meus pecados, apaga o meu passado e escreve meu nome no livro da vida. A partir de hoje, eu sou completamente seu, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Fala, meus lindos! Estamos aqui hoje muito feliz porque a mensagem de hoje é em Lisboa. Nós estamos aqui glória a Deus. Pela primeira vez isso acontece na nossa vida, a gente está muito feliz. Eu tenho uma palavra de Deus para vocês e para você que está na sua casa, no seu trabalho, seja lá onde você for. Eu quero que você fique comigo até o final dessa mensagem. Eu tenho uma palavra de Deus para você. Eu só quero te pedir um favor antes de começar o vídeo. É muito importante, já curte. Quando você faz isso, o YouTube entende que o conteúdo é relevante, manda para o máximo de pessoas. Sabe, compartilha, comenta. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, é rapidinho. Você se inscreve, ativa o sininho. Porque toda semana, toda segunda-feira, 7 horas da manhã, sem falhar, tem uma palavra de Deus para você. Amém? Vamos pro vídeo. Evangelho de Jesus, conforme escreveu Lucas, capítulo de número 8, verso de número 43, diz: E uma mulher que tinha um fluxo de sangue, havia 12 anos, gastara todos os seus sustentos com médicos e não podia ser curada por ninguém. Chegando por detrás de Jesus, tocou na orla do seu vestido e imediatamente cessou o seu fluxo de sangue. Eu já devo ter falado dessa mulher, ela deve estar enjoada de mim umas 300 vezes pelo menos, porque é uma das histórias que eu amo da Bíblia, porque revelam quem Jesus é de uma maneira doce, revelam quem Jesus é de uma maneira amorosa, sensível às nossas dores, e que é o Jesus da Bíblia, diferente de muitas vezes aquele que é apresentado para nós. Jesus é esse Jesus da Bíblia, apaixonante, sabe, de que você não consegue fingir que não se encontrou com Ele. Tudo muda quando você se encontra com Ele. Eu quero entrar no texto, mas antes eu quero fazer o prelúdio disso tudo.
que é a razão de eu lembrar dessa história para contar a vocês e para trazer essa palavra. Eu tenho visto e recebido muita mensagem de tanta gente. A cada dia que passa, mais aumenta-se o número, mas de pessoas que não conseguem entender o que são, não conseguem entender como tocar a vida, não conseguem compreender por que as coisas não acontecem, ou mesmo acontecendo, parece que o coração não é saciado. Eu recebo mensagens de todos os tipos, desde pessoas muito pobres a pessoas muito ricas, e a fala é exatamente igual: eu sinto um vazio dentro de mim, eu não consigo preencher. Eu ouço o pobre dizendo: eu vou no mercado e compro tudo que está na promoção. E eu ouço o rico dizendo: eu vou na Louis Vuitton e compro tudo quanto é bolsa, e nada me sacia, nada preenche o vazio. E aí você vê pessoas extremamente famosas e que às vezes nos chamam, e elas têm tudo, mas quando nos chamam dizem que não tem nada. Então eu começo a me questionar: por que nós vivemos uma geração onde o Evangelho é acessível e mesmo assim tão poucas pessoas acessam o Evangelho? Que estranho é isso que nós vivemos, de saber que Jesus pode ser pregado e é um privilégio conhecer Jesus, e mesmo assim tem pessoas que vivem a vida inteira e não conhecem Jesus de verdade. Porque eu vou te falar uma coisa: o vazio tem uma explicação. Você não sabe o que colocar para preencher, porque se você soubesse, você colocaria. Convenhamos que quando você vê os desesperos coletivos de pessoas que de maneira absurda às vezes tentam preencher esse vazio com coisas esquisitas, tentam fazer de tudo para tampar o vazio, e fingem com sorrisos, fingem com publicações, mas que você entende que lá no fundo tem algo errado. Sabe, essas crises internas que assolam a minha geração, eu sou extremamente conectado com a minha geração, eu não estou desconectado da realidade. Eu sei o que é o mundo, e o mundo é isso: é um coletivo de vazio, de pessoas vazias, que decidem a sua vida todos os dias, que caminham pelas cidades, pelas estradas, e cometem às vezes atrocidades que não têm sentido, e tudo isso está conectado ao vazio que carregam dentro de si. Brigam por motivos idiotas, se matam por motivos fúteis, perdem a vida por motivos que não têm sentido algum, quando não as próprias tiram a sua vida, tentando preencher e não conseguem. E até ouviram falar de Jesus em algum momento, mas porque ouviram falar de Jesus de maneira errada, não se entregam de maneira completa. Foram apresentados a Jesus de maneira diversa, então não conseguem entender quem Jesus é. E eu quero que você entenda, meu lindo: há uma forma de preencher o vazio que existe dentro de nós. Oh, aleluia. Eu quero que você grave no teu coração. Você pode ter começado o vídeo, você pode ter entrado nessa mensagem, você pode ter entrado no Altice Arena sentido um vazio, mas eu quero declarar no nome de Jesus que quando o vídeo acabar, ou até mesmo que ele se acabe, antes que ele se acabe, antes que termine o nosso encontro, esse vazio vai ser preenchido de uma maneira extraordinária. E eu quero começar logo a falar. Eu quero mostrar para você o que a compreensão errada sobre Jesus faz com a gente. Como nos afasta entender errado quem Jesus é. Minha paixão falar sobre. Então me desculpa se eu não consegui alguma coisa, mas entenda, é porque isso é maravilhoso. Jesus ele está andando por uma cidade, e havia uma multidão em volta dele. Sempre aonde Jesus estava tinha uma multidão em volta dele, porque, bom, era Jesus, ele era o homem mais famoso, ele é o homem mais famoso, mas a fama dele não era por conta da beleza, não era por conta do talento, a beleza dele era por conta do poder.
Ele é poderoso, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Sabe, todo mundo queria estar perto, tocar nele. E a Bíblia diz que é isso que acontece. Todos estão em volta, todos apertam ele, e ele está andando. E eu fico imaginando que se eu fosse aquela multidão, eu faria igual. Eu correria para perto, eu tentaria tocar nele, eu tentaria puxar um assunto, eu abraçaria, eu faria alguma coisa, alguma confusão eu ia fazer, porque eu me conheço. Só que aí a Bíblia diz que no meio da multidão tem uma mulher que tem um fluxo de sangue. O que a mulher tem? Um fluxo de sangue. E entenda, quem é mulher sabe do que eu estou falando. O que é um fluxo de sangue? Eu confesso para você que eu não sabia o que era, até o dia que eu casei e descobri. É tenso, irmão. É uma coisa absurda. A gente sofre antes porque tem a TPM que vem antes do fluxo. Então a gente sofre no fluxo, no pré-fluxo, no pós-fluxo. A gente sofre. Mas você tem que imaginar que é uma mulher, um ser, feminino, às vezes mais frágil, que tem uma bomba hormonal dentro de si. Tem mulher que fica brava, tem mulher que chora, tem mulher que não tem TPM. Essas mulheres deviam ser, sim, premiadas. Existem mulheres que batem nos maridos. Por quê? Porque é uma alteração hormonal muito profunda que acontece. Então você tem que imaginar que essa mulher, ela tem isso não há 5 dias, ela tem isso há 12 anos. Irmão, essa mulher é mais louca que o Batman. Essa mulher, ela tem uma crise gigantesca. E ela carrega dentro de si um vazio existencial muito grande. Porque a Bíblia diz que ela tentou de tudo. Ela gastou tudo que tinha. Quando você entende as mazelas do que era ter um fluxo de sangue nesse período bíblico, nesse período da história, você vai entender que porque ela tinha um fluxo, ela era impura. E porque ela era impura, ela não podia abraçar ninguém, cozinhar para ninguém. Ela não poderia ter contato com as pessoas, porque tudo que ela tocava era impuro. Então entenda, o que ela vive é terrível. Só que o maior vazio da vida de alguém não é não ter recursos, é não conhecer Jesus. Eu vou repetir para que você nunca mais esqueça: o maior vazio de um ser humano não é não ter recursos, muitas das vezes sequer para comprar comida. Não é. Porque isso alguém vem e dá jeito. O maior vazio do ser humano é quando ele não conhece Jesus de verdade. Você pode ter a despensa vazia, você pode ter às vezes a sua garagem vazia, mas se o teu coração estiver cheio da presença de Jesus, mesmo com a garagem vazia, mesmo com a despensa vazia, há sorriso no rosto, esperança de dias melhores, porque é isso que o Senhor faz em nós. Jesus, Ele preenche todas as lacunas em aberto do nosso coração. É a plenitude que muitos não conseguem entender. Eu, quando ouço, entendo hoje, com mais idade, que alguém diz: olha, ele é tão rico que a única coisa que tem é dinheiro. E aí eu entendo que dinheiro não traz essa felicidade que se promete trazer. Não, ela compra momentos, mas a eternidade só o sangue de Jesus pode comprar. Sabe, ela compra prazeres, mas a satisfação é só o eterno que consegue promover dentro do nosso coração. Lindo, eu conheço amigos que têm Ferrari e elas envelhecem, empoeiram, e eles não têm nem graça para andar. Podia ter deixado a chave comigo, mas eles esquecem. Porque imagina, irmão, tu com Jesus no coração andando de Ferrari, que top! Sinistro, irmão. Mas vou te falar uma coisa, essa mulher, ela tem uma perspectiva equivocada sobre Jesus. A expectativa dela sobre Jesus era o que os fariseus colocavam: ele é inacessível, ninguém pode tocar nele, ele é distante, ele não sente a minha dor. A expectativa que o fariseu tinha sobre o Messias era um homem extremamente distante de quem Jesus era. Sabe, a expectativa do fariseu era uma, a realidade de Jesus era o que Isaías havia profetizado, era o que a palavra havia predito, era o que Deus havia desenhado. Não tinha a ver com as expectativas, a linhagem, sabe, a pompa. Não, a Bíblia inclusive diz que Jesus era feio. Nossa, não gostou dessa, irmão? Isaías diz: olhando para ele não haveria beleza para que o desejássemos.
Só que tem uma coisa, o castigo que nos estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Nunca foi sobre o que está aqui fora, sempre foi com aquilo que está aqui dentro. Linda, não adianta encher a boca de coisa, a testa de botox, não adianta. Se o teu coração for amargo, a boca pode ser linda, mas se jorrar água amarga não tem graça nenhuma. Sabe, a gente vê tantas belezas superficiais. Eu amo aquelas belezas que são muito além do que o estereótipo pode vender. É quando você conversa com alguém, você sente paz, você sente alegria. Eu não sei você, mas tem gente que você senta e ela é um bálsamo para você. Sabe o que é? Ela tem paz, tem Jesus dentro. Aqui essa mulher, ela chega até Jesus e ela começa a revelar como ela entendeu errado. Ela diz com ela: se eu apenas tocar na orla do manto dele, eu sei que eu serei curado. Ela está dizendo: eu sei que eu não posso tocar nele, porque ele é Jesus e eu sou só uma mulher que tem uma doença, um fluxo de sangue. Então se eu tocar nele, eu posso transformar ele em impuro. Então eu não vou fazer, então eu vou arriscar. E a Bíblia diz que ela vai escondida no meio da multidão, porque ela não poderia estar no meio da multidão. E às vezes a gente faz isso, a gente confunde Jesus com a multidão que segue ele. Lindo, às vezes a multidão que segue Jesus repele a gente de perto de Jesus. Mas aí você tem que estar ligado que Jesus às vezes, sempre será perfeito e vai sempre respeitar os princípios do que a palavra diz. A Bíblia diz: ele vela para cumprir a sua palavra. Não se decepcione porque alguém às vezes que o rodeia não representa quem ele é. Não deixa que isso impeça você de conhecer ele de verdade. A Bíblia diz que a multidão apertava Jesus e afastava a mulher, afastava o leproso, porque não podia entrar no meio. Mas a Bíblia diz que ela entra sem ser percebida. Ai, como eu amo isso. Ela entra sem ser percebida, ela toca na veste de Jesus. Top. E quando ela toca na veste de Jesus, a Bíblia diz que algo acontece. Jesus para. Jesus para. A partir de agora, essa mulher vai descobrir que não tem como encontrar-se com Jesus e passar desapercebido. Não tem como ter um ato de fé, de correr, de tocar e não ser percebido. Ele não rejeita a oração, ele não rejeita a nossa fé, ele não nos rejeita, ele tinha todos os motivos do mundo para fazer, mas ele não o faz. A Bíblia diz que ela toca e imediatamente ela é curada. Mas ela não conheceu Jesus ainda por completo. Ela só conheceu o Jesus que faz milagre. Ela não conheceu o Jesus que é amigo, que é socorro bem presente no dia da angústia e da tribulação, que é o nosso refúgio, aleluia, refúgio e fortaleza. Ela não conheceu, ela só conheceu o Jesus do milagre. Eu quero dizer, tem pessoas que conhecem Jesus apenas uma faceta dele. Tem gente que conhece só a faceta que Jesus faz milagre. Tem gente que consegue viver apenas com uma informação de Jesus, ele salva. Não, lindo, Jesus que você serve, que nós servimos, é um Deus de relacionamento. Ele não quer chamar a gente de servo, ele quer chamar a gente de amigo, de brother. Ei, nós somos amigos, eu quero andar com você, eu quero que você ande comigo. Por isso que quando você conhece ele de verdade, você não está mais sem ele. Ele caminha junto, por isso que o vazio é preenchido. Lembra a mulher que encontrou Jesus no poço? Se você beber dessa água, nunca mais você terá sede. Então a mulher toca, ela morre de medo de Jesus. Ela está, meu Deus, eu estou curada. Mas ela não celebra. Tem mulher aqui? Tem umas gajas aí, gajas? Eu não sei como é que fala. Não pode falar moça aqui, né? Pode falar rapariga? Quem tem rapariga aí? Tem um monte de rapariga cá. Só pra você saber que tá no vídeo aí, irmão. Coloca no Google aí que não tem problema que eu falei. Não me julgue. Escute.
A Bíblia diz que essa rapariga, essa mulher, ela está tremendo de medo porque ela conhece Jesus pela perspectiva do fariseu. Ela está pensando: meu Deus, se ele descobrir que eu estou aqui, eu estou num sal, ele vai acabar comigo. E aí a Bíblia diz uma coisa linda. Jesus parou e disse: alguém me tocou. E a mulher está tentando sair desapercebida, e Jesus está parado: alguém me tocou. Eu fico imaginando a cena, todo mundo se afastou de Jesus. A Bíblia diz que isso aconteceu, todo mundo se afastou dele, e todo mundo começou a dizer: não fui eu que toquei, não fui eu. Aí o Pedro, que é o mais vida louca dos discípulos, diz: olha, como assim alguém te tocou? Está todo mundo te encostando? Irmão, Jesus tinha 10 motivos assim de sobra, desde o primeiro versículo, para demitir o Pedro. Sabe, justa causa: Pedro, vaza, some daqui, você é muito louco. Irmão, o Pedro deu uma facada. O Pedro é muito sinistro. O Pedro: como assim alguém tocou? Aí Jesus disse: Pedro, baixa a bola, relaxa, alguém me tocou diferente. Aí a Bíblia diz que nisso a mulher está tentando passar, e quando ela percebe que não vai rolar, ela não vai conseguir escapar, ela não vai conseguir fugir, ela não vai conseguir escapar, ela não vai conseguir fugir. Entenda, você quando se encontra com ele, não vai dar para escapar, não vai dar para fugir, não tem como, ele vai alcançar, não adianta. Você pode ter caído nesse vídeo de paraquedas, olha que coisa, ele te pegou, você foi achado, ele saiu atrás da ovelha que se perdeu e ele achou. Aí a Bíblia vai dizer que a mulher vem até Jesus tremendo de medo. Ela ainda está com vazio, ela ainda, sabe, ela só está curada, mas ela ainda não está preenchida, ela ainda não está transformada. Ela está: eu não toquei no Senhor, eu toquei na orla do teu vestido. Ela está dizendo: eu sei quem eu sou. E o silêncio de Jesus está dizendo: não, linda, é eu que sei quem tu é. Tu não sabe nada a teu respeito. E ela está: eu não toquei no Senhor, eu toquei na orla do teu manto. Ela está com medo de Jesus ferir ela, porque tem muita gente que vive a vida inteira distante de Jesus, porque pensa que se chegar perto de Jesus vai ferir. Ei, bebê, para. Tem gente que diz: não, é que você não sabe o que eu fiz. Oh, e você acha que ele não? Ô lindo, sabe aquele negócio escondido que você fez no quarto? Jesus estava vendo, né? Ah, mas estava escondido, a porta estava fechada. Ele viu. Então os teus pecados nunca pegarão Jesus de surpresa. Entenda, você não vai conseguir constranger Jesus com o teu pecado, mas o teu arrependimento constrange o Senhor. Quando você se arrepende de todo o coração, isso constrange o Senhor, a ponto de Ele perdoar os nossos pecados, sarar as nossas feridas e fazer-nos viver uma nova história. A mulher está tremendo de medo, e aí eu olho a cena, eu consigo, não sei como você é, mas quando eu leio a Bíblia, eu consigo imaginar a cena, sabe? Eu consigo ver. E aí eu fico pensando assim, a carinha de Jesus para ela, assim, quietinho. Ô linda, terminou já de falar? Aí quando ela terminou, Jesus só disse uma coisa. Só uma coisa, Jesus só falou isso aqui, ó: filha. Você não entendeu, né? É que ela foi procurar um curandeiro, e no meio da história encontrou um pai. Ela foi encontrar alguém que podia curar o fluxo de sangue, e ela descobriu alguém que mudaria a vida dela para sempre. Ela foi descobrir alguém que poderia cessar 12 anos de fluxo, mas saiu dali jorrando água de vida eterna. Sabe, as coisas se alteram quando nós nos encontramos com o Salvador. Eu quero que você saiba, uma pregação não é suficiente, saber de Jesus não é suficiente. O que muda a vida do homem é quando temos uma experiência verdadeira e genuína com Jesus. Quando você conhecer Jesus de verdade, nunca mais você sentirá vazio dentro de você. Ele é poderoso para preencher todas as lacunas da sua alma, e Ele é o único que pode fazer. Ele perdoa, Ele salva e leva para o céu. Só Jesus é a receita completa. Jesus olhou para a mulher e disse: filha. Eu fico imaginando que a mulher estava assim, ó:
tremendo de medo. Aí Jesus falou: filha. Eu imagino o Pedro. O Pedro. Ele chamou ela de filha. Porque o Pedro é meio cabeção, irmão. Pedro é filha dele? A multidão tá tudo assim: nossa, filha. Ele chamou de filha. Irmão, é que se você não for pai, você não vai entender quão precioso é poder chamar alguém de filho. De verdade, quando nasce um filho, eu sei que é clichê, porque quando eu não era pai, todo mundo falava assim: quando você for pai, você vai ver o que eu tô falando. Irmão, é muito louco, é muito doido. Existem 2 momentos da vida que são extremamente marcantes. Quando você pega aquela coisinha, bolinha de carne gostosa, saborosa, dá vontade de comer, você chama de sereno. Daqui a pouco, quando você chama de filho. Mas sabe qual é o outro momento mais gostoso da vida? É quando aquela bolinha de carne olha pra você e te chama de pai. Jesus já nos chamou de filho, mas está na hora de a gente chamá-lo de pai. Está na hora de a gente começar a pronunciar essas palavras tão esperadas pelo Criador. Papai, papai. Não existe nada melhor do que quando reconhecemos a paternidade e a graça redentora de Jesus. Não é suficiente saber que somos filhos, precisamos reconhecê-lo como nosso Pai. A mulher do fluxo de sangue está tremendo de medo. Jesus chama ela de filha. Ela para de tremer. E Jesus diz para ela: minha linda. Jesus falava assim, tá? Minha linda, vai em paz, a tua fé te salvou. Ela chegou até Jesus. É só ver o resumo. Com um fluxo de sangue. E ela saiu depois de Jesus sem o fluxo de sangue. Mas o mais importante, o maior milagre, está nas palavras de Jesus. Ela saiu dali sabendo quem ela era. Agora ela sabe. Ela não é mais a mulher sem nome, ela é a filha. E outra coisa importante, agora ela sabe, ela é salva. Talvez você ainda não entendeu, meu lindo, mas quando Jesus preencher o teu vazio, não é só a enfermidade, que muitas das vezes é o que você mais quer, ou a insaciação, não sei explicar o que acontece. Não. O maior milagre é que quando encontramos Jesus, é que o nosso coração é preenchido, somos chamados de filho e somos salvos. E é dessa maneira que eu quero terminar essa noite. E esta palavra para você que assiste. Talvez você chegou vazio, mas você vai sair daqui um filho salvo e cheio da presença de Jesus. Hora de você entender que Jesus é totalmente diferente do que talvez você esperou. Ele não é aquele que quer te julgar, não. Ele é o nosso advogado. Ele não é o nosso juiz. Um dia será, mas ainda é o nosso advogado. Se você se arrepende, se você entende, abre o coração, não há nada que possa interromper, impedir de você ser salvo pela graça de Jesus. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se você quer tomar essa decisão, aonde você estiver, seja num ônibus, num carro, na casa, aonde você estiver, você vai fechar os teus olhos. Lembra o que eu te disse? Você pode até ter chego vazio, mas você vai sair completo e cheio. Se a sua decisão é: eu quero viver Jesus, eu quero ser cheio, eu não quero viver longe da tua presença. Tu não és alguém distante, tu é o meu Pai. Diga comigo: Senhor Jesus,
eu te reconheço como meu único, legítimo e suficiente Salvador. Escreve meu nome no livro da vida e enche-me, porque eu nunca mais quero andar vazio. Em nome de Jesus. Amém. Vou abordar a mulher do fluxo de sangue, sabe? Porque Ela tem aquela experiência de medo de Jesus, por quê? Porque ela não conhece Jesus de verdade. Você pode ficar à vontade, senta. Sabe, ela só está curada, mas ela ainda não está preenchida. Fala!